Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje iremos conversar sobre o universo dos agentes biológicos, riscos ocupacionais de grande relevância, especialmente na área da saúde. Exploraremos os perigos, transmissão, precauções e medidas de proteção, visando a segurança dos trabalhadores e o controle eficaz desses riscos para a saúde pública. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agentes biológicos, riscos e medidas de proteção. Os agentes biológicos representam uma classe de riscos ocupacionais significativos em várias áreas, especialmente na saúde. São micro-organismos capazes de causar doenças infecciosas e representam uma preocupação tanto para os trabalhadores expostos quanto para a saúde pública em geral. Neste vídeo, exploraremos os riscos biológicos, a transmissão dos agentes, as precauções universais, as formas de exposição na área da saúde e as medidas de proteção adotadas. Os riscos biológicos são caracterizados pela presença de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos, protozoários ou suas toxinas que possam causar danos à saúde humana. Eles podem estar presentes em ambientes de trabalho como hospitais, laboratórios, indústrias de alimentos, entre outros. A exposição a esses agentes pode ocorrer por meio do contato direto com sangue, fluidos corporais, secreções, aerossóis contaminados, entre outros. Além disso, alguns agentes biológicos podem ser transmitidos por vetores, como insetos e roedores, que atuam como hospedeiros intermediários. Existem diferentes rotas de entrada para os agentes biológicos no corpo humano, incluindo a inalação, respiração de aerossóis contaminados, ingestão, consumo de alimentos ou água contaminados, inoculação, por meio de feridas ou lesões na pele. Ao lidar com agentes biológicos, é necessário considerar algumas hipóteses de risco, como a possibilidade de exposição ocupacional acidental, agravamento de condições pré-existentes, surgimento de doenças ocupacionais e potencial disseminação da doença para outras pessoas. Portanto, é fundamental adotar medidas de prevenção e controle para minimizar esses riscos. Nos hospitais, as precauções universais são medidas adotadas para prevenir a transmissão de doenças infecciosas durante a assistência à saúde. Elas incluem a utilização de equipamentos de proteção individual, EPIs, como luvas, máscaras, aventais, óculos de proteção, além de medidas de higiene, como lavagem adequada das mãos, desinfecção de equipamentos e superfícies, entre outros. A infecção hospitalar é aquela adquirida durante a permanência do paciente em um estabelecimento de saúde. Ela pode ser causada por diferentes agentes biológicos e ocorre devido à exposição do paciente a condições propícias à infecção, como o ambiente hospitalar e a interação com profissionais de saúde, outros pacientes e equipamentos contaminados. O controle adequado dos agentes biológicos é essencial para prevenir a disseminação dessas infecções. As fontes endógenas de transmissão referem-se à própria pessoa, como o paciente ou o trabalhador infectado, que pode liberar os agentes biológicos por meio de tosse, espirro, sangramento, entre outros. Já as fontes exógenas são externas à pessoa, como superfícies contaminadas, instrumentos médicos não esterilizados, alimentos e água contaminados, animais infectados, entre outros. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença causada pelo vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, e, historicamente, tem sido cercada por tabus e estigmas. No entanto, é importante entender que a transmissão do HIV ocorre principalmente através de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas contaminadas e transmissão vertical, de mãe para filho durante a gestação, parto ou amamentação. A conscientização e a adoção de medidas preventivas são essenciais para prevenir a disseminação do vírus. Ao contrário do que parece ser, a contaminação ocupacional da AIDS é baixíssima. Vários fatores podem interferir no risco de transmissão do HIV. Estudos realizados estimam, em média, que o risco de transmissão do HIV é de 0,3% em acidentes percutâneos e de 0,09% após exposições em mucosas. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis.
Ela é transmitida principalmente por via aérea, através de aerossóis contendo as bactérias expelidas por pessoas infectadas. A exposição à tuberculose é um risco especialmente para profissionais de saúde que têm contato direto com pacientes infectados. A adoção de medidas de proteção, como o uso de máscaras respiratórias adequadas, é fundamental para prevenir a infecção. Devido aos riscos biológicos presentes em certas atividades laborais, por meio do anexo 14 da NR15, da Portaria nº 3.214/1978 são estabelecidas situações para quais é cabível o adicional de insalubridade, como forma de compensação aos trabalhadores expostos. A avaliação da insalubridade é realizada de forma qualitativa, por inspeção no local de trabalho. Por óbvio que o anexo 14 da NR15 não abrange todas as situações possíveis de risco biológico, no entanto, as atividades listadas lá são as mais usuais. A norma regulamentadora NR32, do Ministério do Trabalho, estabelece as diretrizes de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Ela define medidas obrigatórias a serem adotadas para prevenir riscos biológicos e garantir a proteção dos trabalhadores expostos, incluindo a capacitação dos profissionais, a implementação de programas de prevenção, a disponibilidade de EPIs adequados, entre outros aspectos. Interessante lembrar que a NR32 é uma norma administrativa, para a gestão do trabalho em serviços de saúde, não se presta a caracterização da insalubridade por agentes biológicos. Assim, o simples descumprimento da NR32 não é requisito para a caracterização da insalubridade, mas tão somente da autuação fiscal. Segundo o anexo 14 da NR15, a avaliação dos agentes biológicos é realizada de forma qualitativa, no entanto, é possível realizar a avaliação quantitativa de tais agentes. A avaliação dos agentes biológicos envolve a identificação dos riscos presentes no ambiente de trabalho, a determinação da intensidade desses agentes e a análise dos efeitos que podem causar à saúde dos trabalhadores. Essa avaliação é realizada por profissionais especializados e é fundamental para estabelecer as medidas de controle adequadas. A metodologia aplicada na avaliação quantitativa dos agentes biológicos dependerá da natureza e do meio no qual se deseja quantificar ou identificar. As técnicas de amostragem ambiental de micro-organismos são: sedimentação. É o método mais trivial onde se coloca uma placa de Petri, durante certo intervalo de tempo, para recolher as amostras. Coleta em meio líquido. Um determinado volume de ar é forçado a passar através de um meio de cultivo, onde os micro-organismos ficam retidos. Impactação. Um determinado volume de ar é impactado sobre um meio de cultivo sólido. As placas com meio de cultivo são incubadas a temperatura e tempo específicos em função do micro-organismo que se deseja avaliar. Ao final do tempo de incubação, as colônias são contadas. O resultado é expresso em UFC, M3, unidades formadoras de colônias por metro cúbico. Os agentes biológicos representam riscos significativos para a saúde e segurança dos trabalhadores, especialmente na área da saúde. A compreensão dos riscos, a adoção de precauções universais, a implementação de medidas de proteção adequadas e o cumprimento das normas regulamentadoras são essenciais para prevenir a exposição e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. A conscientização, a educação e a capacitação dos profissionais também desempenham um papel fundamental na prevenção e controle dos riscos biológicos.